Olá, sejam mais uma vez bem-vindos. Como prometido, toda semana um novo vídeo aqui no canal da Taco. Nessa semana vamos fazer uma coisa um pouco diferente, já que nós estamos na semana das 24 horas de Le Mans, que acontece agora dia 11 e 12 de junho. Essa é uma das provas que completa a Tríplice Coroa, sendo que a gente já teve no mês passado as 500 milhas de Indianápolis e também o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. Eu, pessoalmente, acho que as 24 horas de Le Mans é a prova mais difícil do calendário, uma vez que são 24 horas de prova. E eu vou fazer uma coisinha um tanto quanto diferente. Eu vou contar a trajetória dos pilotos brasileiros nessa clássica prova do circuito de La Sarthe. Antes, eu quero também propor para que vocês se inscrevam e participem dos cursos que nós temos agora no nosso parceiro, que é o Centro de Estudos Automotivos. Eu tenho dois cursos muito interessantes para vocês. Vejam aqui as duas vinhetas. O primeiro curso é o curso de Volkswagen Arrefecidos AA. Tá? Esse curso vai ser ministrado pelo engenheiro e preparador Ricardo Opp. As inscrições já estão abertas, inclusive temos poucas vagas e começa agora no dia 13. O curso do Opp é um curso presencial. E nós temos também um outro, que esse é online, tá? Que é a História do Automóvel e a sua Evolução, ministrado pelo engenheiro, jornalista e historiador Walter Júnior. Tá? Os dois são muito interessantes, tem pouquíssimas vagas. Vejam os telefones que eu vou deixar no link aqui embaixo na descrição também, para que vocês corram lá e se inscrevam. Vale a pena. Agora, vamos para a vinheta? Então, como eu falei, vou falar de Le Mans, mas pela perspectiva dos pilotos brasileiros. Os brasileiros começam a ter participação nas 24 horas de Le Mans lá no passado, ou seja, a prova começou em 1933. E a gente tem a primeira participação de um brasileiro já em 1935. Na verdade, ele não é brasileiro, ele é um franco-brasileiro, chamado Bernard Souza Dantas. Ele disputou a prova com Bugatti tipo 57, em companhia de um outro francês chamado Roger Teilac. Eles se preocuparam que, como é uma prova de longa duração, 24 horas, o ritmo é muito importante e não a sua velocidade máxima. Por isso estavam fazendo uma prova com desempenho bastante sólido e já tinham disputado 129 voltas, quando na 130ª volta o motor do Bugatti quebrou e a primeira participação de um piloto brasileiro acabou ali. Depois nós só vamos ter participação de brasileiro depois da Segunda Guerra Mundial, lá em 1954. Novamente um franco-brasileiro. Dessa feita é o piloto Hermano João da Silva Ramos, conhecido aqui no Brasil como Nano. Ele disputou a prova não somente em 54, ele disputou em 54, 55, 56 e também em 59. A primeira a bordo de um Aston Martin, depois duas provas ele fez com Gordini e a última prova com uma Ferrari. Tá? Em 59 também participou junto com ele Christian Heinz, também conhecido como Bino. A prova de 1963... é uma prova marcante, mas de uma maneira muito dura para os brasileiros. O Christian Heinz já estava para se aposentar, foi convidado pela Alpine para participar da prova, aceitou o convite e ele estava liderando na categoria dele. Quando, infelizmente, um outro carro teve um problema de motor, rompeu o motor em plena reta, deixou muito óleo na pista. Os carros que vinham a seguir acabaram perdendo o controle, bateram e o Reis que vinha não conseguiu evitar a batida. Bateu, saiu rodando, acabou colidindo depois com um poste e o seu carro explodiu em chamas,
com o piloto dentro. Infelizmente, uma fatalidade, Christian Reis morreu no local, vítima das queimaduras e do forte choque que ele bateu a cabeça contra o poste. Tá? Aí depois nós vamos ter participação brasileira em 1973, com José Carlos Passe, conhecido como Moco, piloto brasileiro que ganhou na Fórmula 1 também um grande prêmio, o Grande Prêmio do Brasil de 1975 a bordo de um Brabham. Engraçado que em 1973, José Carlos Passe já estava na Fórmula 1, ele corria pela Surtees, equipe do John Surtees, mas ele disputava o Mundial de Protótipos como piloto oficial da Ferrari. Ele sim foi o primeiro piloto brasileiro a competir oficialmente pela Ferrari. Tá? Muitos podem dizer, não, mas o Chico Landi correu de Ferrari. Verdade, correu, mas a Ferrari dele era comprada, tá, do Enzo Ferrari. Ele não era um piloto de fábrica. E em 73 o Passe disputou toda a temporada da Fórmula 1 pela Surtees e do Mundial de Marcas pela Ferrari. Ele correu em companhia com Arturo Mesario, piloto italiano. Engraçado que o Mesario tem uma história junto com os brasileiros, já que ele foi o primeiro estrangeiro a correr na Copersucar. Ele substituiu o Ilcinho Fittipaldi quando o Ilcinho, no primeiro ano de Copersucar, sofreu um acidente. Tá? Mas isso é uma outra história para um outro episódio nosso. No ano de 1973, o Zé Carlos Passe disputou a prova com o carro de Maranello, na verdade com uma Ferrari 312 PB, e terminou em segundo, a 6 voltas dos vencedores, que foi a dupla francesa Gerard Larousse e Henri Pescarolo com o Matra 5 MS 670S. Um carro que teve muito sucesso naquela época também. Aí nós só vamos ter participação de brasileiros 5 anos depois. Os brasileiros voltam a participar da prova em 1978, aí como uma equipe. Foram 3 pilotos brasileiros, muito conhecidos nossos, um inclusive vivo. Vou deixar também na descrição uma entrevista que eu fiz com ele, que ele conta fatos dessa participação em Le Mans, que é o Paulo Gomes, o Paulão, o mesmo que foi campeão na Stock Car. Naquela feita, Paulão correu junto com Alfredo Guaraná Menezes e Mário Amaral, o Marinho. Eles disputaram a prova com um carro do Grupo 5, que era um Porsche 935/77. Eles correram por uma equipe chamada Mondello Azacaccia Team Passe. Na verdade, esse nome foi dado em homenagem ao José Carlos Passe, que havia falecido em março do ano anterior num acidente de avião aqui em São Paulo. Eles terminaram em segundo lugar na categoria, ficando somente 5 voltas atrás de outro Porsche exatamente igual, da equipe Kramer. Engraçado que esse foi o ano também que a Renault conquistou sua única vitória nas 24 horas de Le Mans. Conquistou com um carro que se tornou célebre, o A442B, que era equipado com o motor V6 Turbo. Esse mesmo motor que equipou os carros na Fórmula 1 quando a Renault entrou para disputar a Fórmula 1. Tá? O carro na ocasião era pilotado pela dupla Didier Pironi e Jean-Pierre Jossot. Depois nós vamos ter brasileiro batendo na trave novamente em 1991. Que piloto? O nosso amigo Raul Boesel. O paranaense Raul Boesel, ele corria como piloto oficial da Jaguar. Ele pilotou um Jaguar XJR2 em parceria com David Jones e Michel Ferté. Eles terminaram em segundo lugar e a vitória, mais uma vez, ficou com um carro que se tornou mítico em Le Mans, o Mazda 787B, aquele equipado com motor rotativo, motor Heinkel. E ele foi pilotado pelo alemão Volker Weidler, pelo britânico Johnny Herbert, sim, o Johnny Herbert que correu na Fórmula 1 também, e pelo belga Bertrand Gachot. O Gachot é aquele piloto belga que se envolveu numa confusão em Londres, jogou spray de pimenta num policial, acabou sendo processado, achou que não ia dar em nada, acabou na cadeia. E esse fato foi o que permitiu ao Michael Schumacher estrear na Fórmula 1 na Jordan, exatamente na vaga do Gachot. Também história para contar num outro episódio. Aí depois a gente só vai ter brasileiro subindo no pódio e quase vencendo em 2013. Aí com o piloto Lucas de Grassi, que defendia a fortíssima equipe da Audi, já com os Audi e-tron, o R18, que era um carro muito bom. No primeiro ano
ele terminou, o primeiro ano dele, em 2013, ele terminou na terceira posição, juntamente com os companheiros de equipe Marc Gené e Olivier Jarves. Em 2014, o Lucas ficou no quase de novo, e dessa vez ele foi segundo colocado. Quem ganhou foi a outra Audi da equipe. E o engraçado é que um dos companheiros de equipe do Luca de Grassi era o Tom Christensen. Esse, o maior vencedor da história de Le Mans, com 9 vitórias. O outro piloto que compartilhou o carro com eles naquele ano foi novamente o espanhol Marc Gené. 2015, Luca de Grassi fica em quarto. E em 2016, mais uma vez ele vai ao pódio, terceira posição, dessa vez juntamente com o francês Luc Duval e mais uma vez com Olivier Jarves. Pode ver que o Jarves, vira e mexe, está aparecendo na história. Aí, em 2018, o Brasil finalmente vence nas 24 horas de Le Mans. Mas não foi na categoria principal, e sim na LMP2. Venceu com o brasileiro André Negrão, que nós estivemos junto com ele semanas atrás, inclusive está no vídeo passado, a entrevista coletiva, e já defendendo a equipe da Alpine. A Alpine nada mais é do que a Renault, com outro nome, que é a divisão esportiva da Renault, agora é tratada por Alpine. Em 2018, ele ganhou juntamente com os franceses Nicolas Lapierre e Pierre Thierry, com um Alpine A470. Não contente, ele vai ganhar novamente em 2019 e também em 2020. Um fato curioso de 2018, que o Bruno Senna, sobrinho do Ayrton Senna, estava disputando a LMP1 e terminou aquela prova na quarta posição. Ano passado, o André Negrão, já disputando a categoria principal, ou seja, a LMP1, uma vez que a Alpine migrou, mais uma vez, como todos os outros brasileiros, quase deu aquela bela beliscada. Terminou em segundo lugar, atrás somente do Toyota GR010 Hybrid. Esse Toyota é um hypercar. Como ele fala na entrevista passada, tá? A diferença do carro dele para o carro da Toyota é que o carro da Toyota, por ser um hypercar, ele tem a parte híbrida, então ele tem tração nas 4 rodas. Enquanto o Alpine tem somente tração traseira. André tem chance de ganhar esse ano? Sim, tem grandes chances de ganhar esse ano, mas claro que depende do rendimento da Toyota, que acaba levando uma pequena vantagem em relação a ele. Tá? Mais brasileiros que ganharam em Le Mans. Nós temos o Jaime Melo Júnior. Ele foi vencedor de Le Mans em 2 anos pela GT2, 2008 e 2009. No primeiro ano, com o Ferrari 430 da equipe Risi Competizione, tá? E no ano seguinte, novamente com a mesma equipe. Daniel Serra, filho do Chico Serra, também é bicampeão em Le Mans. Seus 2 títulos na categoria GTE Pro. No ano de estreia dele, em 2017, ele já foi vencedor a bordo de um Aston Martin Vantage GTE. E depois, em 2019, agora defendendo uma das equipes da Ferrari, a F Corse, que recebe material oficial de fábrica, a bordo de um Ferrari 488 GTE Evo, ele voltou a vencer. Ano passado, em 2020, ele ainda terminou na 2ª colocação. Ao todo, 33 pilotos brasileiros já competiram em Le Mans. Vou dar pela ordem nome do piloto e quantas participações ele teve. O primeiro, como eu disse no começo do vídeo, foi o Bernardo Souza Dantas, que participou somente uma vez. Depois nós temos Hernando Silva Ramos, participou 4 vezes. Christian Hens, 2 participações, sendo que na segunda, infelizmente, ele faleceu na prova. José Carlos Passi, participou uma vez. Paulo Gomes, uma vez. Alfredo Guaraná Menezes, também uma vez. Marinho Amaral, uma vez. Roberto Pupo Moreno, sim, aquele que disputou a Fórmula 1 e foi inclusive companheiro de equipe do Nelson Piquet, também uma vez. Marcelo Monte, uma participação. Raul Boesel, 3 participações, inclusive com um 2º lugar. Maurício Sandro Sala, 6 participações. Antônio Hermann, 5 participações. Quem mais participou de Le Mans é o brasileiro Thomas Erdos, com 13 participações. Nelson Piquet disputou a prova por 2 vezes. André Rezende, 1 participação. Ricardo Zonta, 2 participações. Jaime Melo Júnior, 6 participações.
Nelson Ângelo Piquet, o Nelsinho. Nelsinho participou 3 vezes. Christian Fittipaldi, perdão, 3 participações. Alexandre Negrão, 1 participação. Bruno Senna disputou a prova 4 vezes. Augusto Farfus, 5 vezes. Lucas de Grassi, 4 vezes. Fernando Riz, 3 participações. Oswaldo Negri, 2 participações. Pipo Derani, 6 participações. André Negrão, 5 participações. Rubinho Barrichello, 1 participação. Daniel Serra, 5 participações. O Tony Kanaan disputou por 2 vezes as 24 horas de Le Mans. Rodrigo Batista disputou 1 vez. E Felipe Fraga disputou 3 vezes a prova. Esse ano nós vamos ter novamente a participação de brasileiros na prova, sendo que na categoria Hypercar nós vamos ter o André Negrão disputando a bordo do Alpine, o Pipo Derani, que vai correr pela Glickenhaus, que é aquela equipe americana, então os dois na LMP1. Na LMP2 nós temos o Felipe Nars, tá? Piloto de Brasília, que também correu na Fórmula 1 pela Sauber, vai disputar a prova com a Penske. O Pietro Fittipaldi também vai disputar a prova na LMP2 pela equipe Interpol. E na GTE Pro nós temos o Daniel Serra, mais uma vez, com uma Ferrari da F-Corse, e o Felipe Fraga, que vai disputar a prova pela Riley Motorsport. A gente vai desejar muito boa sorte para os pilotos brasileiros. Vamos torcer para que, quem sabe, finalmente a gente consiga uma vitória na LMP1. Eu sei que é difícil, mas a torcida é para isso mesmo. Boa sorte a todos eles e até semana que vem tem mais. Vou deixar para vocês aqui nos cards 2 dicas para vocês verem vídeos com alguma coisa das 24 horas de Le Mans. Na verdade, 2 filmes bem interessantes. Até a próxima, fiquem com Deus, tamo junto!